Na sua opinião, a literatura, ela tem alguma obrigação, Pablo? Obrigação, não, ela tem, eu acho que condicionantes, né? Ela tem limites, né? A literatura tem limites, porque a literatura ela trabalha com um meio, né? Ela trabalha com, digamos assim, uma matéria que é a linguagem, né? E a linguagem ela tem os seus limites, né? Ela não é algo que você possa jogar ilimitadamente, né? Tanto que quando você chega nos limites da linguagem, você estoura a linguagem, a literatura ela se desconstrói, que foi a experiência que os escritores fizeram no século XX, né? No século XX, os caras puxaram o limite da linguagem até o ponto de você não precisar dizer mais nada e só fazer um desenho. O signo ficou uma imagem. Então você chegou no limite último de toda a experimentação possível em termos literários, que é Fauve Silva. Quando chegou em Fauve Silva, acabou, não tem mais o que ser feito em termos de experimentação. Fauve Silva foi lá, Anchieta Fernandes, pegaram e desconstruíram a estrutura fundamental do signo e mostraram, e aí pronto. Por isso que o que é que acontece? Agora o movimento é de retorno. O movimento agora é de retorno. Por quê? Porque a gente já foi lá até onde podia. Depois de lá não tem mais nada. Depois... Eu não sei se é como resposta, mas eu acho que é como necessidade. É uma necessidade da linguagem você retomar esses elementos. Eu acho que esse período que a gente está vivendo agora no mundo... É um período, na literatura mundial, é um período em que está havendo um retorno à linguagem no sentido da sua estrutura mais tradicional. Então, assim, você não precisa mais desconstruir o signo, desconstruir a síntese, desconstruir tudo. Você pode escrever um verso, né? Você pode produzir um romance, você pode contar uma história, né? Porque a gente já desconstruiu isso. Então agora a gente pode voltar, né? Então é como se fosse uma experiência de ir até um certo ponto e depois retornar. Eu acho que aconteceu isso na literatura. A prova disso é que hoje você vê que eu escrevi uma coisa sobre isso no jornal há alguns anos atrás, uma década atrás, e não fui bem recebido. Mas eu dizia que o chefe, digamos assim, o cara que iria determinar o cânone literário desse milênio, ou pelo menos desse primeiro século, era Tolkien, e não James Joyce. Né? Você imagina o que é que o pessoal na academia fez comigo, né? Só faltou me fuzilar, né? Imagina, Senhor dos Anéis. O quê? Por quê? Porque em pleno momento de desconstrução, né, do romance, da linguagem, de experimentação, estava Samuel Beckett, James Joyce, Franz Kafka, todo mundo fazendo aquelas experimentações. Você tem um cara como Tolkien, totalmente, né, construindo uma mitologia numa era sem deuses, né, fazendo uma história, contando uma narrativa, contando uma história. E hoje, quando a gente vê o George Martin, né, no Game of Thrones, você vê o quê? O cara está fazendo isso, está contando uma história. Então, acho que a gente chegou num momento em que as pessoas precisam das histórias, porque a história ela tem um caráter estruturante do pensamento. A história, quando a gente conta uma história para uma criança, a história ela tem uma função de apaziguar a criança. Ela tem uma função de dar à criança uma segurança. Quando a criança ouve uma história na hora que você está indo dormir com ela, eu tenho 2 filhas, leio para elas, aquela história
permite que elas estruturem e se constituem de forma psíquica, criar uma unidade psíquica com uma narrativa que tem um sentido. Então, a história oferece um sentido para o mundo. E o mundo não tem sentido, né? A gente precisa inventar. Então, a história cria um sentido para o mundo. E eu acho que quando você explode a literatura de um jeito que você não consegue... Por exemplo, Catatal, de Paulo Leminski. É um livro maravilhoso. Eu adoro, li, escrevi sobre ele. Fantástico. Mas não dá para você ficar recontando o Catatal o tempo todo. Você precisa agora contar uma história. Ele já fez o Catatal. Ele já foi lá e mostrou. Então agora você não tem mais o que fazer. Você tem que voltar e contar a história de Descartes. Realmente aqui no Rio Grande, em Pernambuco, como tem. Contar mesmo a história. Né? Agora você vai contar. Então eu acho que a gente está vivendo um momento em que há uma necessidade por parte das pessoas de reconstruir essa conexão com a narrativa. Né? Com a narrativa. Eu acho que isso está sendo visto fortemente. As pessoas querem livros que contem histórias. E aí, né, eu acho que o momento é esse, sabe? De retomar isso. A gente já experimentou e agora vamos voltar. Obrigado. Eu vou já abrir para a gente fazer uma rodada de perguntas, mas antes da gente chegar à Estrela da Noite, que é o seu livro mais novo, eu queria que você desse também aqui uma pincelada para a gente sobre esses seus dois trabalhos, que foi um livro de crônicas que você publicou, né? E em seguida um livro de contos, né? Sim. Essas crônicas foram crônicas publicadas em jornal. Por que Simples Filosofia? O Simples Filosofia, porque é uma ideia de simplesmente filosofia, né? Ao mesmo tempo você tem um sentido de simplesmente filosofia e ao mesmo tempo um sentido de não uma filosofia simples, né? Porque a ideia é que você pode falar de filosofia de maneira simples, sem ser raso. Né? Você pode falar de filosofia de maneira simples, sem ser superficial. Né? Então não é uma filosofia simples, é uma filosofia complexa, porque a filosofia é complexa, ela não é simples. Certo? Ela é complexa, porque a experiência de pensamento filosófico requer um acesso a uma nomenclatura técnica que muita gente não tem. Então, ler um livro de filosofia, ler Kant, ler Hegel, é como, e para uma pessoa que não tem um treinamento nessa leitura, pegar a fenomenologia do espírito de vez e abrir e ler assim do nada, sem você ter um treinamento anterior, ir devagar, é como você pegar uma equação, sei lá, um cálculo de curso superior sem ter aprendido álgebra. Né? Então, você precisa ter um certo treinamento. Mas a minha experiência com esse livro foi tentar traduzir essa linguagem complexa para uma linguagem de jornal. Então, o desafio era esse. Eu escrevia em jornal, comecei a escrever em 99. Todos os jornais que eu escrevi morreram, faliram, menos a Tribuna. Por isso que eu fiquei muito preocupado. Inclusive, eu estou muito preocupado com a Tribuna do Norte. Eu estou preocupadíssimo. Porque eu escrevi no Jornal de Hoje, deixou de circular. Eu escrevi no Diário de Natal, deixou de circular. Inclusive, na última semana do Diário, eu escrevi um artigo. No aniversário de 70 anos, o pessoal mandou para mim escrever um artigo. Eu escrevi um artigo sobre o fim dos jornais impressos. Quando foi uma semana depois, o diário acabou. Eu fiquei, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sabia. Né? Por favor, não me acusem. Eu não fiz nada. Na hora que eu pensei, vou fazer o quê? Falar sobre o jornal impresso e tal, o negócio de você pegar o jornal. E eu era o último assinante do Jornal de Hoje no condomínio que eu moro. Só tinha eu assinando o jornal. Ia lá, pegava o Jornal de Hoje e lia, só eu. E o Jornal de Hoje acabou também. Eu escrevia no Jornal de Hoje. E quando o Jornal de Hoje acabou, eu fui pegar o jornal lá, aí o cara da portaria falou assim, seu Paulo, o rapaz veio e entregou esse jornal. Ele disse que era o último. Eu disse, o último? Por quê? Disse, não, porque disse que o jornal vai fechar, é o último, não vai ter mais não. Eu disse, é mesmo? É. E ele disse que a Tribuna só vai até novembro. Aí eu disse, caramba, o cara já vaticinou o fim da Tribuna. Eu disse, putz, a Tribuna só vai até novembro. Aí eu disse, caramba, tá assim a situação. O jornaleiro, né, entregou o jornal. É o último, viu? Tribuna só vai até novembro. Então o cara já avisou logo. Aí eu disse, poxa. Então eu já escrevia nos jornais. E aí, nesse período, eu recebi o convite, né? O Yuri Borges, que era jornalista,
com o Moisés de Lima e o Osaí Vasconcelos, trabalhavam no jornal. Eles me convidaram para fazer uma coluna no jornal no domingo, certo? E eu estava em crise nessa época, porque assim, eu escrevia já há muito tempo, e era aquela história de você escrever 2 artigos por semana. No começo é legal, mas depois você começa a ficar... O que eu estou falando, né? E aí eu escrevi um artigo sobre... Na época, mataram o menino João Hélio, morreu, uma coisa assim, alguns anos atrás. Aí começou essa discussão sobre maioridade penal, né? Aí eu fui escrever sobre maioridade penal. Aí eu fiquei, depois que eu escrevi o livro, eu disse, o que eu estou falando sobre isso? Quer dizer, eu não me interesso por esse assunto. Por que eu estou escrevendo sobre isso? Porque eu tenho que encontrar uma notícia, alguma coisa na semana para escrever. Aí eu entrei em crise. Aí um amigo meu, Sérgio Trindade, chegou para mim e falou assim, tu resolve da seguinte maneira. Ou você pega os textos antigos que você publicou, troca o título e publica de novo. Ninguém vai prestar atenção. Vai pensar que é novo, porque ninguém lembra mais do que você escreveu. Ou então você faz uma série sobre um negócio que você gosta. Eu disse, porra, é mesmo, não é uma série. Eu vou fazer uma série sobre um negócio que eu gosto. O que é que eu gosto? Filosofia. Eu escrevi sobre filosofia. Aí comecei. Aí eu lancei a proposta. O que é que você acha toda semana? Pô, massa, vamos fazer. Aí eu fiz. Toda semana eu escrevia um artigo sobre a história da filosofia. Comecei e fiz uma série de artigos, né, sobre a história da filosofia. Depois eu reproduzi isso nesse livro sobre jazz, que é A Grande Pancada, a História do Tempo do Jazz. A mesma coisa. Eu fui escrevendo semanalmente artigos sobre jazz e fui contando a história do jazz. E aí eu tive essa experiência de colocar ele no jornal e depois ele se transformou em livro, né? Então ficou a coletânea das crônicas. É uma tentativa de você fazer com que a literatura possa se apropriar da filosofia, né, sem descaracterizar a filosofia, nem a filosofia descaracterizar a literatura. Então, a tentativa de chegar num meio termo. Não sei se eu consegui, mas eu tentei. Pelo menos eu dei o meu melhor para tentar fazer isso, né? Não sei se consegui, mas se tornou esse livro, né? Então eu digo que são os 2 livros que eu publiquei pela Rocco, o livro negro e o livro branco. Aí depois disso ela não quis mais publicar. Eu tentei o vermelho para ficar pelo menos rubro-negro, né? Apesar da derrota, deu um empate ontem, mas não deu certo. Aí eu acabei indo para Jovens Escribas, né? Porque o Fialho já me perturbava há alguns anos para eu publicar um livro com eles, né? E eu tinha vontade de tentar escrever escrever conto, né? Eu tinha vontade, porque tem eu tenho um faniquito, né? Um negócio no juízo, que assim, eu não sei por que eu tenho isso, mas assim, eu queria escrever um livro de cada coisa, assim, sabe? Tanto que o Alex de Souza, fazer uma coisa assim, acho que é uma viagem meio, sei lá, goetheana, um negócio fazer uma... Aí o Alex de Souza até disse assim, quando saiu a primeira peça da gente, a Jaci, né, com Iracema Macedo, eu, Henrique Fontes, a gente escreveu junto a peça. Aí Alex fez, parabéns, Pablo, você fez a peça, falta só agora o livro de receitas. Eu disse, é mesmo, cara, um livro de receitas. Vou aprender a cozinhar para fazer um livro de receitas. Eu acho que o meu último livro vai ser um livro de receitas. Fez um, né? Pô, é legal. Então eu vou pensar alguma coisa. Primeiro eu vou aprender a cozinhar, porque eu não sei cozinhar nada, né? Mas vou tentar fazer um livro de receitas. Mas aí eu queria fazer um livro de contos. Então o Fialho me deu essa ideia, pô, faz um livro e tal. Inclusive o título foi ele que me deu de presente, porque eu não tinha título para esse livro. Eram 3 histórias só. 3 histórias é um título profundamente anticomercial. Aí eu disse, cara, pensa num título para esse livro, porque tem essas histórias aí. Aí ele pegou uma frase, é preciso ter sorte quando se está em guerra, e fez o livro, né? E a gente publicou pelos Jovens Escribas. A minha ideia quando eu escrevi esse livro era o seguinte, eu tentei, né, fazer uma coisa meio mediúnica. Então eu tentei me conectar, de certa maneira, com o espírito, né, dos 3 grandes referenciais literários que eu tinha, né, quer dizer, que ainda tenho, que é o Edgar Allan Poe, que é o Jack Kerouac e o Franz Kafka. Então eu pensei assim, vou escrever uma história pensando neles. Não é que eu fosse imitar o estilo deles, não é o estilo, mas assim, de certa maneira, como eu digo assim, a vibe, acho que o termo mais... a atmosfera, né? Não o estilo, a atmosfera da história. Então a atmosfera do primeiro conto tem uma coisa meio de Edgar Allan Poe, uma coisa meio,
de mente, de doença mental, daquela coisa paranoide, né, do cara que descobre, né, que tem outro cara igual a ele, com o mesmo nome, e o cara fica atrás. Então tem uma coisa meio também Dostoiévski, uma coisa meio assim. O do meio é bem Jacques Kerouac, aquela narrativa rápida, falando sobre peripécias dos meus anos selvagens, né? Com as histórias, inclusive, da época do sótão, entram aí também. E a última é uma tentativa assim meio kafkiana, com um pouco de humor, que algumas pessoas acharam engraçado, outras não entenderam. Foi o conto menos entendido, né? Porque todo mundo elogiou bastante os dois primeiros, mas esse último só ficou meio calado assim. Eu acho que não foi muito feliz, não. Ninguém comentou nada, né? Que é meio uma ideia de uma metamorfose, assim como Kafka, né? A história de um cara que se transforma num bicho pré-histórico, né? Então foi uma tentativa de fazer isso, né? E aí eu acabei dando essa tentativa em forma de conto, né? Sintetizar um pouquinho. Ok, muito obrigado. Eu vou